Saudações a todos, retomando o nosso curso de História do Pensamento Jurídico. A aula de hoje vai ser sobre a divisão dos ramos dentro do direito romano. Até para vocês perceberem já a certa complexidade que Roma chega na sua divisão entre ramos. Então, a gente vai ver algumas das 5 principais divisões e vamos começar com uma que é muito importante, que é a divisão entre ius e fas em Roma. Isso demonstra muito a própria separação entre direito e moral. O fas em Roma ele é muito mais voltado às tradições religiosas, aos costumes religiosos, do que propriamente as questões jurídicas stricto sensu como nós conhecemos. Por exemplo, existia em Roma uma divisão entre dias fasti e dias nefasti. Os dias fastos e os dias nefastos. Ou, na questão jurídica, os dias onde os atos jurídicos poderiam ser praticados e os dias que os atos jurídicos não poderiam ser praticados. E aí o conteúdo desses dias, da separação disso, se dava para um calendário religioso, acima de tudo. Tinha a parte cívica de certos atos, certas conquistas que Roma adquiria, mas é algo extremamente que está, vamos dizer, essa imbricação entre direito, religião e moral em Roma. E aí, talvez, a própria definição de jurisprudência que há no Digesto, e o Digesto já está no século VI, mas foi construído a partir de fontes do direito romano clássico, vai dizer que a jurisprudência, é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto. Então vejam, a jurisprudência ela não exclui elementos da religião romana naquele período. O que é muito, muito interessante porque existe uma certa permanência dessas relações entre religião e direito o tempo todo. Mesmo hoje, as discussões sobre secularização perpassam esse tipo de discussão. Mas, especificamente quanto a Roma, que a gente tem, por exemplo, ainda no período da República, a chamada inviolabilidade do tribuno da plebe. Ele tinha uma figura sacrossanta dentro do direito romano. Ele não poderia ser tocado ou violado no exercício das suas funções enquanto tribuno da plebe. Uma ofensa ao tribuno da plebe era uma ofensa aos deuses, no final das contas, mas que seria punida pelo direito romano. Algo que é muito interessante, porque é uma figura, por exemplo, na época da revolta dos irmãos Graco, eles esperaram o pai dos irmãos Graco, no final das contas, quando ele deixou de ser tribuno da plebe, houve uma turba contra ele e mataram, decapitaram ele na frente da família, uma coisa... Roma não era nada pacificadora nesse sentido, né? Roma é a violência organizada da maior forma que a humanidade já viu. Talvez não. Colocaria que tem outras violências organizadas também. É difícil competir em violência realmente quando colocamos páreo a páreo algumas outras tradições. Mas Roma é, de modo muito vamos dizer, eficiente para os seus tempos, uma organização violenta do poder e do direito. O direito é uma forma de poder em Roma e de conquista, acima de tudo. Mas essa relação entre ius e fas é muito interessante porque mostra que o direito não se identifica com a religião. Tem uma diferença. Mantém laços, mas não são idênticos. Esse é o começo da própria separação entre direito moral e direito e religião. Esse é um ponto que Roma já mostra essa passagem para a tradição ocidental. Uma outra divisão, e os romanos no direito romano clássico vão considerá-la, é a divisão entre ius non scriptum e ius scriptum. E vejam que esse é um dos dados assim muito peculiares.
A mudança de linguagem traz mudança do direito. Guardem isso. Eu parto dessa afirmação principalmente por conta de uma obra de um professor de Frankfurt, que ainda está vivo, espero que viva durante um bom tempo, que ele tem muito a produzir ainda, chamado Thomas Festing. Ele tem As Mídias do Direito. Ele tem uma versão inglesa que foi publicada recentemente, eu não tive contato com ela, mas que sintetiza a obra em um volume, mas a obra em alemão são 4 volumes. E aí ele vai discutir sobre a passagem, a criação da linguagem, né, da linguagem enquanto fala, da escrita, da impressão do livro e da rede de computadores. Então, essas 4, vamos dizer, revoluções das mídias do direito. A linguagem, a escrita, a impressão do livro e a rede de computadores. Essa distinção entre ius non scriptum e ius scriptum está exatamente aqui na segunda mudança dos paradigmas comunicacionais do direito. Veja que durante, vamos dizer, milênios, as ordens costumeiras dos direitos dos povos primitivos, os mais variados, existiram enquanto modo de organização. Vejam que populações isoladas, mesmo no Brasil hoje, sua ordem jurídica é não escrita e tem, vamos dizer, eficácia máxima dentro daquela sociedade. O direito escrito, ele possibilitou uma expansão do direito, de uma depuração, obviamente, da própria linguagem do direito. A forma escrita sedimenta ou quase que cristaliza certos sentidos e pode transmitir isso para tradições, vamos dizer, temporalmente muito mais distantes, e isso é o ponto que nós pensamos na história do pensamento jurídico, e Roma é o nosso grande exemplo, porque muitas das fontes nós temos acesso, algumas não, né? Lei dos Ditábulos, nós temos fragmentos, não temos ela completa, mas várias leis, como a Lex Rod, a Lex Papilha Potelia, elas têm, vamos dizer, quase que integralidade dos seus textos. E aí, Roma passa a conceber a parte do direito escrito, não apenas na Lex, que ela era criada a partir, e aí vai ter iniciativas do Tribuno da Plebe, por exemplo, e atribuições posteriores, mas também em outras figuras, quando plebiscita dentro do Tribuno da Plebe, de forma de uma democracia mais direta, dos senatos consulta, que seriam exatamente figuras dentro do direito senatorial, do Placida Principium, do Ecdita Magistratum, do Responsa Prudentium. Então, o direito escrito romano ele se manifesta em diversas, vamos dizer, modalidades. E isso vai ter, assim, graus de normatividade distintos. E aqui, de certa forma, eu coloquei, isso vai depender dentro do momento da história de Roma. No período clássico, o Responsa Prudentium talvez tenha mais força normativa do que alguns Senato Consulta. Mas isso depois muda, no Principado isso vai se enfraquecendo até que o próprio Senato Consulta ou a Responsa Prudentium não tem quase sentido nenhum de normatividade dentro do dominato. Mas o direito romano acaba sendo um direito extremamente escrito, não só a parte, vamos dizer, didática, a partir, por exemplo, das institutas clássicas, mas também, assim, as sentenças que são orais, algumas pela sua importância são depois atribuídas da forma escrita. Esse, por exemplo, é um dado interessante que a gente não vai trabalhar por hora, mas vale a pena mencionar. Quando o pretor assumia a sua magistratura, ele editava um édito, né? Fica até redundante, editava um édito, mas ele publicava um édito onde ele colocaria as fórmulas processuais que ele iria adotar para dar segurança jurídica em certa medida naquele período. Então, Roma vamos dizer, a grande experiência de sistematização do direito escrito na antiguidade. E esse é um dado muito importante e que faz parte dessas revoluções das mídias do direito, que eu acho muito interessante. Nós ainda estamos nesse processo da revolução das mídias do direito dentro da rede de computadores. Vocês viverão
e eu espero também que eu viva, né? A própria transformação, por exemplo, da inserção de certos elementos de inteligência artificial no direito, o que isso vai trazer para o modo de pensar e refletir o direito. Mas são divagações para outros momentos do curso. Veja uma outra divisão, talvez das mais importantes e das talvez mais clássicas do direito romano, que é a divisão entre direito público e direito privado. E aí nós temos que fazer, os autores atribuem a Ulpiano, um dos grandes juristas romanos, famoso jurisconsulto, essa figura de ter criado a divisão entre ius publicum e ius privatum. E é interessante porque o ius publicum guarda semelhanças entre a nossa categorização ainda existente em direito público e privado? Sim. Mas a relação do ius público é muito maior mesmo quando o cidadão se relacionava com o Estado, ainda era uma relação que se voltava para o direito privado. A relação do ius público é muito mais da estrutura, das magistraturas, do Senado. Então é um pouquinho mais específico, a gente não vai entrar nisso agora. Mas o ius privado, veja como ele é muito mais amplo que o ius, que o direito privado que nós pensamos hoje, porque ele há uma ordem do ius privado romano na distinção entre ius naturale, ius gentium e ius civile. E quanto ao ius naturale, é interessante trazer algumas questões sobre o direito natural em Roma, porque é uma temática extremamente presente. O Piano mesmo vai dizer que o direito natural é aquele que a natureza ensinou a todos os animais, racionais e irracionais. E isso é um dado muito interessante, porque não coloca o direito natural como um produto da razão humana, mas pelo contrário, aquilo que rege as coisas, sejam humanas ou sejam do mundo animal. E é interessante porque os animais são vistos no direito romano, isso se perpetua em maior medida, até hoje pelo menos, a gente está tendo algumas transformações nisso, mas os animais são coisas, objetos de direito, e não sujeitos de direito. Essa é uma discussão que durante um bom tempo ainda estará presente no direito contemporâneo, se os animais, e vão ter as distinções sobre animais cientes ou ser cientes, se seriam sujeitos de direito, por exemplo, os bonodos. É uma discussão muito interessante dentro da primatologia, mas o direito romano via que o direito natural se aplicava aos animais, mas não o direito das gentes. É interessante que o direito civil hoje não tem esse tipo de consideração no seu plano dogmático. No plano doutrinário, a discussão existe. Já Cícero, então, estamos aí no período clássico, há uma frase atribuída a Cícero, há uma lei verdadeira, segundo a natureza, espalhada entre todos os homens, constante e eterna. Esse seria o direito natural. E a gente pode colocar dois exemplos do direito natural, da liberdade e da igualdade. No direito natural, a paridade entre homem e mulher, por exemplo. Que são discussões que dentro do âmbito do estoicismo são extremamente fortes, por exemplo. Mas dentro do ius privatum ainda existiu o ius gentium, o direito das gentes. E esse talvez seja a grande transformação em comparação, porque de certa forma eu posso descrever que certas relações do direito grego se davam em âmbito do direito privado, mesmo que eles não usassem esse nome. Mas o direito civil não é o direito das gentes. Mas o direito das gentes deve ser direito civil, no seguinte sentido. Aquilo que o direito das gentes, vamos dizer, normatiza entre os homens deve servir de base para o direito civil. Isso se dá muito com a figura do pretor peregrino, que é criado em 242, século III, então. E é uma inspiração da equitas da tradição grega, que entra na tradição romana, e da bona fides. Principalmente por quê? Para que os pactos sejam cumpridos. Depois que vocês vão encontrar dentro do direito obrigacional, pacta sunt servanda. O termo, a expressão pacta sunt servanda não é perfeitamente encontrada no Corpus Juris Civilis, mas em outras formulações sim. E tá relacionado com a questão da boa-fé. Isso é um ponto muito importante do direito romano. O ius gentium é exatamente a possibilidade de relações jurídicas para além da figura do cidadão romano.
principalmente com outros povos que Roma vai conquistar. E aí alguns vão discutir que existiria um paralelo com o direito colonial, já no período da modernidade, com o descobrimento de outros territórios. Que haveria no direito colonial, aplicariam-se regras do direito da gente. É uma discussão assim, muito rica da modernidade que guarda uma relação com o direito da gente. E é interessante porque a escravidão ela é vista pelo direito natural como inexistente, mas pelo direito da gente ela é aceita mesmo que contra a natureza. Essa é uma visão que assim existe para os jurisconsultos romanos, que é muito interessante, que mostra que a escravidão ela teria como ser alterada juridicamente. Bastaria ter o que? Norma. Ela não era uma desigualdade natural, que é a mais perigosa de todos. Quando você assume a desigualdade natural, tudo é possível. A desigualdade em Roma, ela tem um caráter, vamos dizer, tem uma roupagem do direito das gentes. Nem vou trabalhar o segundo exemplo do direito civil, que tem uma diferença entre as formas solenes de negócios, porque contrato é uma terminologia posterior. Em Roma clássica você tem muito mais as figuras da espôncio e da stipulatio. Eu não vou trabalhar esse exemplo com vocês desta vez, não. E aí, alguns vão discutir a chamada questão do direito comercial romano, porque não que tinha esse termo, eles não utilizavam, mas pelo o fato de ter, no plano prático, um direito internacional quase que material para essas relações do ius gentium, do comércio entre os povos do Mediterrâneo em especial. E aí vão falar, já na tradição de recepção do direito romano, de um certo ius commercium ou de um ius connubium. Então essa é uma divisão. E por fim ficaria o direito civil como, vamos dizer, depuração do direito natural, do direito das gentes e o direito civil. E o direito civil ele vai ter principalmente o nascimento com o direito arcaico, ou o direito quiritário, que eu falei com vocês, o ius quiritum, e ele é, acima de tudo, o direito da cidade, e o direito para os cidadãos. E esse é o ponto, o direito civil romano ele é pensado para civitas, para a cidade romana, para a urbe romana. Com a expansão da república, dos territórios e para o império posteriormente, o direito romano vai se transformando para poder abarcar as diversas e complexas relações jurídicas que vão se formando. Então, o direito civil romano é exatamente o exemplo dessa transformação. Ok? Então, essa é uma das divisões mais importantes que, vejam, até hoje nós nos reviramos com a discussão da separação entre direito público e privado, como vocês podem perceber já no primeiro ano de curso. Uma outra divisão é já dentro do ius civile e do ius honorário, então seria uma subdivisão aqui. O ius civile ele seria mais formalista, mais antigo, mais conservador, mais frio às particularidades e mais estrito. É pensado para o cidadão. Já o ius honorário ele seria menos formalista, mais novo em comparação ao direito civil, mais plástico, mais humano, mais liberal. Essa é uma descrição principalmente colocada pelo Mário Giordano Curtis. Então vejam que são categorizações, vamos dizer, mais contemporâneas para poder descrever o direito romano. Ninguém descreveria o direito romano lá no século II enquanto liberal. Não existe esse tipo de categorização. Mas é uma forma de vermos o passado. E o ius honorário, mencionei muito no passado em uma aula e volto aqui, existe um paralelo do ius honorário com a equity da common law. Nós não trabalhamos common law ainda, teremos oportunidades de trabalhar common law em teoria do direito, que é uma unidade própria, mas guardem isso, a equity, que é uma forma de jurisdição da common law, guarda muitas semelhanças com o ius honorarium romano. E por fim, uma última divisão entre ius singulare e ius comune. E aqui eu vou começar pelo ius comune, o direito comum, que é aplicado a todos os cidadãos. Isso aqui é uma divisão dentro do direito civil, ok? Não confundam esse ius comune como divisão do ius civile, quanto o ius comune da tradição tardo-medieva e moderna. Aqui é a expressão simplesmente do direito comum dos cidadãos. Ou ius comune do final do medievo e da modernidade
ele é uma organização de doutrinas e princípios do direito que são compartilhados de forma comum pelos povos europeus a partir da influência do direito romano e do direito canônico. É outra questão que nós chegaremos, mas desde já vale a pena essa explicação. E aí, o ius singulare, e ele faz uma divisão entre utilitas e necessitas, utilidade ou necessidade. Só existe o direito singular enquanto exceção ao direito comum. Isso é muito interessante porque é no direito romano que surge a ideia de privilégio, privilegium. O que significa o privilegium? É a lei privada, é a lei que é criada para um cidadão. Na origem, ela é uma norma excepcional em prejuízo ou contra um cidadão. E depois ela vai ter, no período clássico, uma certa transformação, sendo norma em favor de determinadas pessoas ou classes. E aí passa-se a pensar o privilegium enquanto beneficium. Antes disso, ela é vista enquanto exatamente uma distinção que não traz um benefício, mas sim um prejuízo. E ainda dentro do ius singular existia o ius militare, direitos militares em relação, por exemplo, aos despojos de guerra. E, por exemplo, Roma tem um direito penal militar extremamente complexo, porque a composição dos exércitos de Roma, assim, quando você vai estudar, é uma coisa muito peculiar. E por isso que Roma conseguiu expandir tanto em comparação, por exemplo, à Grécia. Só um dado básico, assim, para colocar para vocês. Como que é formado o exército grego, em regra, das cidades-estado? Os cidadãos são o próprio exército. Os cidadãos que foram, vamos dizer, criados para a arte da guerra. Por isso que os exércitos gregos eram exércitos pequenos comparativamente. Qual é o composto do exército romano? O exército romano, no início da realeza e no início da república, ele também é formado por cidadãos, mas desde o período republicano ele já admitia a contratação por parte das famílias de forças auxiliares. Então, vamos dizer, até figuras de guerreiros contratados eram comuns no período republicano. Quando tinha, por exemplo, alguma deserção, alguma fuga, algo do tipo, quem resolvia a questão era o direito militar romano. Então eles desenvolveram um direito militar muito específico, porque quanto mais Roma expandia, maior era a necessidade dos exércitos e demandas, porque tinha a questão do pagamento do soldo, que inicialmente era feito pelas famílias, que depois isso passa a ser público e o Senado passa a pagar. Há uma certa autonomia, porque as legiões são quase que entidades próprias, entidades jurídicas próprias no direito romano. As legiões poderiam ter propriedade de terras ou dividir comumente os despojos de guerra. Então é uma coisa assim, muito peculiar. É quase que assim, um braço forte de Roma para além do território romano e tinham relações jurídicas muito específicas. Então, podemos fazer uma menção ao ius militare romano, que fazia parte do ius singulare, enquanto parte do ius civile, só para vocês terem noção dessa cadência categorial dentro da tradição romana. Então, essas seriam, não são todas, mas seriam as principais divisões do direito romano, vamos dizer, dessas dualidades. E é interessante, para poder fechar, essas dualidades do direito, essas díades do direito, acabam permanecendo na tradição jurídica moderna. Nós continuamos a, por exemplo, sempre fazer relação entre sujeito e objeto, entre matéria e forma, entre escrito e não escrito, entre público e privado. Essas díades nascem e ganham força com a tradição romana. Vamos dizer, essa é uma sombra de Roma que vai ser difícil retirar da tradição ocidental. Por mais que tenhamos todos os trabalhos em tempos recentes, por exemplo, uma quebra dessa polaridade entre direito público e privado. As sombras de Roma ainda se mostram fortes em relação a isso, ok? Vamos discutir isso mais em outros momentos, mas, por hora, esse seria um básico dessas divisões do direito romano, ok? Então, até breve.